não foi equipado com esse tipo de armamento de alta eficácia, né, desde o começo. Inclusive, a grande parte, né, um em cada 5 soldados brasileiros terminou a guerra com um Garand na mão, com um semiautomático na mão. Imensa maioria desses Garands foram conseguidos através de o que o Capitão Souza chama de auto-rearmamento, né? Achou um cara morto com um fuzil do lado, pega o fuzil. O cara tá dormindo, pega o fuzil. Então não tem pudor nenhum. É claro. Porque o cara vai conseguir outro, ele vai conseguir outro fuzil. E isso aqui é muito importante para eles. Então eles fizeram isso, literalmente furtava o fuzil ou pegava o fuzil de uma pilha de gente morta, né? Igual que aconteceu após a tomada de Monte Castelo, né? Monte Castelo em si é uma história extremamente ampla que se eu começar aqui a gente pega mais 2 horas só para isso. Tá. Né? Mas é uma posição extremamente importante para o avanço do 5º Exército inteiro naquela área onde estava posicionada, né, no norte dos Apeninos. E Monte Castelo era um montezinho até baixo, mas ele era um ponto de observação da artilharia ponto de observação da artilharia alemã. Ou seja, tinha um soldado alemão em cima do Monte Castelo que conseguia ver a estrada, chamada Estrada 64. E a Estrada 64 ela corta os Apeninos de Pistoia até Bolonha. Ela desemboca no vale do Rio Pó, que você está vendo aquela região cortada pelo Rio Grande ali, o Rio Pó, que é plana. Então, desembocando ali, né, eles, digamos assim, colocariam os alemães em xeque final. Então, os alemães tinham que se ater à montanha o máximo possível e controlar o trânsito na Estrada 64, ou seja, a partir do ponto que o americano coloca um carro na estrada, o alemão lá em cima vê esse carro e chama a artilharia para poder martelar esse carro. Entendi. Então eles não podiam usar a estrada se o Monte Castelo continuasse na mão dos alemães. Tinha que tomar primeiro o Monte Castelo. Tomar o Monte Castelo para poder usar a estrada. Só que o Monte Castelo, as primeiras tentativas foram frustradas porque o próprio Monte Castelo, ele tem apoio das montanhas atrás dele, onde estão localizadas as tais das peças de artilharia. Então, um avanço contra o Monte Castelo significa chamar também a artilharia inteirinha para poder martelar quem é que estava avançando contra o Monte Castelo. Então, no final das contas, em fevereiro, teve que ser feito um avanço conjugado com as montanhas atrás, né? Tomando as montanhas atrás e tomando o Monte Castelo. E aí sim, ele foi finalmente conquistado. E aí a FEB segue até o final da guerra, conquistando, liberando outras regiões, inclusive a famosa cidade de Montese, né? Que era o último grande bastião dos alemães em cima das montanhas. Então eles se apegaram mesmo à cidade e chamaram no que no dia 14 de abril foi o maior bombardeio de artilharia de todo o fronte contra o avanço brasileiro na cidade. Então foi muito intenso o bombardeio, cortou linha de comunicação, deixou pelotão sem comunicação boa parte do dia. Alguns caras estão vivos ainda. O coronel Nestor, lá em Brasília, é um desses caras, pouquíssimos caras. E resultou na captura da cidade no final do dia. E nos 3 dias seguintes, houve uma limpeza da região inteira dos alemães. A partir desse ponto, com Montese caído, os caras caíram no vale. E quando eles caíram no vale, terreno aberto, eles ficaram sujeitos à ação da aviação aliada norte-americana, né? E brasileira também, porque o Brasil tinha enviado um grupo de caça lá para a Itália, o primeiro grupo de aviação de caça, o famoso Sentapua, né, que utilizava aviões norte-americanos, os Thunderbolt, aviões muito possantes, 4 metralhadoras, poder ofensivo magnífico, né, e fizeram uma campanha de apoio ao avanço em solo, muito importante também, né, tanto que o grupo de aviação de caça, ele foi condecorado com a Presidential Unit Citation, que é uma condecoração pessoal do presidente dos Estados Unidos, uma comenda pessoal do presidente dos Estados Unidos a uma unidade de combate. Ela é coletiva, né? Todo mundo da unidade recebe a medalha. Né? Então, essa medalha, à época, ela não era outorgada a estrangeiros facilmente. Somente 2 esquadrões
de combate australianos receberam essa comenda na Segunda Guerra Mundial. A recomendação para essa comenda ser feita ao esquadrão brasileiro, pelo alto número de material de guerra destruído pelos pilotos brasileiros, né, foi feita no final da guerra, e esse processo ele ficou pela metade. Por quê? Lá em Washington, na Casa Branca, ficou pela metade. Alguma razão que parou lá no meio, por alguma razão não foi para frente, né? E aí, nos anos 70, né, foi feito uma revisão lá, descobriram o processo na metade lá e concluíram o processo, né? Concluíram o processo, tanto que o Reagan assinou, e aí em 86 a medalha foi entregue, as medalhas foram entregues pros veteranos. Ou seja, pela Segunda Guerra Mundial, 3 unidades aéreas estrangeiras foram outorgadas com essa comenda. 2 australianas, duas australianas e uma brasileira. Porra. Né? Sem tapua. Tem um quadrinho que fizeram... Do Celso Menezes. Conheço ele. O Jambox. Jambox. Jambox é o código, a palavra código na rádio designava os aviões brasileiros. Né? Jambox. Jambox e uma cor, né? Jambox Yellow, Blue, Green, Red. Eram as 4 esquadrilhas brasileiras, era designada pelos nomes de Jambox. Jambox é um chicote sul-africano lá, feito de couro, de não sei o que, algum bicho. E aí, no finalzinho da guerra, nos últimos dias da guerra, com a chegada, né, dos aliados lá ao Vale do Pó, né, aquela área plana ali, inicia-se uma fase de perseguição aos alemães, para impedir que os alemães cruzem os Alpes, que estão ali em cima também, ó, cruzem os Alpes e fujam para a Áustria, que era a Alemanha na época, né? Então, fujam para a Áustria. Então, eles queriam barrar os caras ali. Então, valia de tudo para poder barrar eles ali. E o comando norte-americano, ele meio que deu uma esfriada nos ânimos da FEB, dizendo que a FEB não poderia passar ao norte da estrada que margeava o Rio Pó, né? E deveria se manter, né, ao sul dessa estrada, avançando rumo à fronteira francesa, aqui, aos Alpes franceses. Enquanto as unidades americanas foram rumo norte para poder perseguir os alemães. Inclusive, o comando do 4º Corpo de Exército norte-americano, que comandava a FEB diretamente, né, requisitou os caminhões da infantaria da FEB para poder aumentar o número de veículos automotores para conduzir a infantaria norte-americana na perseguição. E deixou a FEB a pé, né? Só que aí aconteceu os outros ocasos do destino, coisas que acontecem com brasileiros. Uma das divisões alemãs, a 148, estava na região de La Spezia, que você está vendo um riozinho ao sul dos Apeninos ali, ó, ali, digamos, naquele sovaco da Itália, debaixo de onde está escrito Apennino Settentrionale, ali tem um porto chamado La Spezia. Então, La Spezia é uma posição importante e tinha uma divisão guarnecendo essa cidade, que era a divisão 148, do general Otto Fretter-Pico, eu coloquei aí na lista. Então, La Spezia, esse pessoal que estava lá, eles receberam ordens tardiamente para recuar de lá, né? E aí a 148 ela começou o recuo depois do restante das divisões e ficou para trás. Quando esse informe de inteligência chegou à FEB, né, os caras perceberam, opa, existe uma oportunidade aqui. Eles estão ao sul da estrada, então vamos atrás deles. O Mascarenhas, então, requisitou os caminhões da artilharia divisionária, os caminhões da arma de artilharia divisionária, para conduzir um batalhão de infantes da FEB pela estrada, né, para poder fechar o caminho de fuga dessa divisão alemã ao sul da cidade de Parma. Tá? Então, ao sul da cidade de Parma tem uma cidade... Coloca o mapa da Itália com as regiões. Otto Fretter-Pico é o general alemão que acabou se rendendo à força expedicionária, né, com a divisão dele. Então, se você colocar um mapa ali de Parma, pode até abrir o Google Maps, porque vai ter todas as cidades, né? Acho melhor. Mas abre Parma.
Então, ali ao sul da cidade de Parma, existia uma cidade chamada Collecchio, né? Collecchio. E o esquadrão de cavalaria da FEB, o esquadrão de reconhecimento da FEB, tinha uns blindados 6x6, que atuavam como esclarecedores, né? Iam na frente para tentar localizar o inimigo nessa época. Eles acharam uma vanguarda blindada alemã na cidade de Collecchio, ao sul da cidade de Collecchio. Eles travaram o avanço dessa vanguarda ao longo do dia, dia 26 ou 27 de abril, né? E chamaram por reforço. Tipo assim, o esquadrão não tem efetivo para poder ficar segurando aquilo por muito tempo. Então, os primeiros caminhões com soldados brasileiros chegaram no final daquele dia a Collecchio e estabeleceram uma linha de proteção da cidade ali, impedindo que os caras avançassem mais para o norte, né? Depois se descobriu, quando a FEB chegou lá e ocupou Collecchio, que eles descobriram um estoque gigante de munição, combustível e mantimentos na cidade. Collecchio era um depósito de material de guerra, de reserva do exército alemão, e a 148 estava passando por ali justamente para se reabastecer e continuar sua rota de fuga. Aí, Collecchio, né? Então, abre aí um pouquinho mais, ali perto daquela... Não, é um zoom in. Tá vendo Fornovo di Taro ali, ó? Onde? Aqui na parte de cima do mapa, Lene. Tá vendo esse tal de Parco Fluviale Regionale del Taro? Aí, ó. Agora vai pra sua direita. Isso, ó, Collecchio ali, tá vendo? Collecchio. Tá. No meio Ali era o centro, né, tipo assim, lá eles tinham material de guerra acumulado ali. Combustível, remédio, munição, tudo isso estava acumulado nos depósitos lá, que a FEB achou assim, tem isso tudo aqui. E eles pararam, né, o avanço ao sul da cidade. Foi ali que o esquadrão de cavalaria barrou o avanço da 148. Abre um pouquinho mais, aprofunda um pouquinho mais, porque tem aquela cidade de Fornovo di Taro ali, ó. Aí puxa pra cá. Isso, pode puxar mais. Pode puxar mais. Pode puxar mais. Pode puxar. Aí, pode deixar aí. Tá vendo Fornovo di Taro aqui embaixo? Olha lá, quase na pontinha ali do rio. Ah, tá. Fornovo di Taro. Tá? E ali em cima, Collecchio. Em Fornovo di Taro estava a divisão alemã. Em Collecchio, chegaram as vanguardas da divisão lá e os brasileiros pararam eles ali. Então, nessa estrada que você está vendo de Collecchio para Fornovo é que decorreu a batalha nos dias seguintes, né? Com os brasileiros forçando eles para o sul, até uma localidadezinha chamada Gaiano, ali perto de, acho que Vizola ali foi o ponto mais ao sul que o grupo brasileiro chegou. Entendi. O que acontece? Nesse ínterim aí, a divisão brasileira fez uma espécie de bloqueio, uma linha de bloqueio que impediu os alemães de continuar seu avanço para cima. Na região estava operando um grupo de guerrilhas de orientação socialista, guerrilheiros vermelhos. E esses caras já tinham provado em diversas ocasiões que não tinham qualquer compromisso com normas tradicionais da guerra, né? Ou seja, o cara que cair prisioneiro deles muito provavelmente vai para debaixo da terra. E aí, com o comando norte-americano concentrado na perseguição lá em cima, não tinha ninguém que pudesse socorrer os alemães desse destino final de ser isolado e massacrado por esses guerrilheiros. Então, a FEB, né, o coronel Nelson de Mello, o novo comandante do 6º, no dia 28, ele dá um ultimato para o general Frater Pico, aquele alemão que a gente mostrou ali. E ele dá um ultimato para o cara se render. E o Frater Pico manda os representantes dele e negocia como é que essa rendição vai acontecer. E ia acontecer no dia 30, né? E o Mascarenhas exige, não senhor, dia 30 não, vai acontecer um dia antes, vai acontecer no dia 29. O quanto antes aqui, dia 29, você já começa a se render.
E aí entra é feito um acordo, né? Então, aí eles localizam no 6º Regimento lá um militar, que era o Major Franco Ferreira. Tenta achar o Franco Ferreira, por gentileza. Major Franco Ferreira, que o pai tinha sido, se não me engano, diplomata. O pai dele era diplomata. E o pai dele serviu na Alemanha. Ele serviu assim na Embaixada Brasileira na Alemanha. Consulado, assim. E levou ele, quando ele era pequeno, criança, e ele estudou na Alemanha uns anos da infância dele, e ele aprendeu um alemãozinho bem quebrado. Falava alemão bem não, mas aprendeu um alemãozinho quebrado, e os caras falaram assim, você vai receber os alemães. O cara, eu? Por quê? Eu? Você não fala alemão? Eu não falo alemão, mas você fala mais que nós, né? A verdade é o Franco Ferreira aí. Então, foi ele que ficou lá na estrada, no meio da estrada, e começou a receber os alemães, né? Ele foi o cara que recebia. A primeira parte da rendição foi um grupo de motociclistas, né? Reconhecedores e tal, batedores, que abriram caminho para os veículos, e aí em seguida desceu ambulâncias, né? Com os feridos mais urgentes. E ele foi direcionando, vocês vão para lá, vocês vão para lá. E aí foi sendo feito um campo de prisioneiros ali, um parque de estacionamento desses carros e um campo de prisioneiros provisório para receber esse tanto de gente. E aí o Franco Ferreira ficou o resto do dia recebendo infantaria, recebendo blindado, recebendo um bocado de coisa, né? E no dia, ele passou lá à noite, inclusive, e no dia seguinte, na manhã, chegou o general Frater Pico, que foi o último a se apresentar, porque, segundo ele ficou por último para poder manter a ordem até o final. E aí ele chegou e foi aprisionado pelo general Falconier da Cunha, né, que é o general Olímpio Falconier da Cunha, comandante dos órgãos não divisionários, era de Santa Catarina. E aconteceu um episódio bem curioso, porque o Franco Ferreira, quando o general Frater Pico chegou no carro dele, né, o Franco Ferreira foi receber ele e falou com ele, o senhor vai ser conduzido pelo general Falconier. Aí o Frater Pico protestou na hora, porque Falconier é um nome francês, pô. Falcone não é italiano? Falconier. Falconier é um... Falconieri. Falconieri. Falconier. Mas que parecia um nome inglês, um nome francês ou italiano, né? Exato. Um nome francês. Aí o cara falou, pô, você vai me jogar na mão num francês, pô? Aí o cara, não, mas ele é brasileiro. Teve que explicar, né? Então, tem até a foto. Coloca em rendição general Frater Pico, você vai achar a foto do Falconier com o Frater Pico. Aí o Frater Pico foi conduzido, né? Tinha um outro general italiano lá, o Mário Carlone, que foi conduzido pelo Zenobe da Costa, outro general. Então, na verdade, no fim das contas, cara, a Força Expedicionária Brasileira recebeu 15 mil prisioneiros naquele dia. Porra. No total, a Força Expedicionária capturou 20 mil prisioneiros ao longo da campanha, né? Foram 15 mil prisioneiros só da divisão. Ou seja, ela capturou um número superior a ela mesma. Isso não é trivial. Isso não aconteceu com cada divisão do Exército norte-americano. Não! Isso aconteceu com a Força Expedicionária. Entende? Então, é um tipo de feito que, no fim das contas, é o que eu falei, compõe a tal da jornada do herói. Tá? Então, no fim das contas, aí, ó. Não, esse é o Franco Ferreira de costas aqui, com um coronel chamado Otto von Kleiber, que era um comandante de um dos 3 regimentos. Mas tem outras fotos que vai aparecer um cara mais gordão, que é o Falconier. Pode tentar achar outra foto da rendição aí. Essa é a mais famosa. Muita gente diz que esse cara é o Frater Pico, mas não é. Ele é outro cara. Esse aqui de costas, com a cobrinha no braço, é o Franco Ferreira. Tá? E os outros aí são todos alemães. Você vê que são todos alemães na fotografia. E tem muito carro, tá vendo? Tem muito carro lá atrás, lá, caminhão e tal. O número de viaturas que essa divisão tinha era muito grande. Me parece que eles tinham coisa de 2 mil cavalos. É um negócio assim, tinha muito absurdo. Cavalo. O Franco Ferreira registra no relatório dele que o sargento lá, responsável pelos cavalos, começou a chorar,
porque ele não sabia como que os cavalos iam ser tratados. O sargento alemão responsável pelos cavalos. O que os caras vão fazer com o cavalo, porra? Tratei esse cavalo até hoje, cara. Aí a rendição ela é concluída no dia 30, né, com a chegada do general Fetter Pico, que é levado para o cativeiro. Isso conclui a campanha da FEB na Itália, né? Ela é passada para ocupação a partir do dia 2 de maio. Inscreva-se no canal Clipes Lendário para mais cortes como este. Sua inscrição me ajuda a gerar uma renda extra para realizar o sonho de ser pai. Obrigado e uma ótima semana a todos.